A taxa Selic sofreu mais um aumento para tentar controlar a inflação. Foi para 10,75% de rentabilidade. Isso afasta ainda mais muitos investidores para renda fixa ou até mesmo para moedas mais fortes, como por exemplo o dólar. Com isso, muitos fundos imobiliários que são muito bons acabam ficando descontados. E aí que você pode aproveitar esse momento de queda aí dos FIIs para aproveitar e encher o seu carrinho. E nesse momento eu vou te apresentar 5 opções aí de FIIs para você investir nesse momento aí de alta de juros aqui no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você está investindo aí, aproveitando esse momento aí de alta da taxa Selic. E o primeiro fundo imobiliário aí que eu quero apresentar para vocês é o BTLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 99,15. Seu dividend yield, ou seja, sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, é de 9,29%. O seu P sobre VP está em 0,95. O que isso significa? Que ele está com 5% aí de desconto para você. O seu P sobre VP aqui, o seu preço justo seria 1. Então ele está barato aí para você investir. Liquidez média diária de 7,6 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses na sua cotação de 7,7%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo imobiliário, tirando essa queda brusca aqui em 2020, ele só veio aqui avançando a sua cotação aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário do BTG Pactual, de tijolo, do segmento aí de galpões logísticos, um segmento que é muito resiliente quando a gente fala de crises financeiras, porque tem esse aumento aí das compras online e essas compras elas precisam ficar estocadas em algum lugar, e esse lugar são os galpões logísticos. Então a logística ela só tende a crescer. Ele cobra uma taxa de administração aí de 0,90% sobre o valor de mercado do fundo. Sua vacância é bem controlada, de apenas 2%. Lembrando que vacância é a média porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo. 2% aqui está bem tranquilo. O seu número de cotistas supera aí 354 mil. Seu valor patrimonial por cota, ou seja, o seu preço justo, seria R$ 104,57. Ele está sendo negociado aí com desconto para você. O seu último rendimento foi de 78 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 4,5 bilhões de reais, ou seja, um fundo imobiliário com um valor patrimonial gigante. O seu dividend yield atual é de 9,29%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,63%. E até agora, no mês de setembro, ele vem entregando aí uma rentabilidade de 0,77% aos seus cotistas. E os seus dividendos eles são bem estáveis, sendo que o último dividendo foi pago agora no dia 25 de setembro, no valor de 78 centavos. Teve um aumento nos dividendos em comparação com o mês anterior, que era de 76 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do BTLG11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX, 40,6% contra 23% aí do IFIX, isso nos últimos 5 anos. E o BTLG11 tem uma lista aí de imóveis bem diversificada, a maioria se encontra perto ali da região de São Paulo, 17 imóveis, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. E são todos esses galpões logísticos que você pode ver aqui na tela. Já o segundo fundo imobiliário para você aproveitar nesse cenário aí de alta de juros, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o TRXF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 105,79. Seu dividend yield está em 11,16%. Seu P sobre VP está descontado, 0,98, 2% aí de desconto para você. Liquidez média diária de 6,8 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 5 anos na sua cotação de 5, pouco mais aí de 5%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, tirando essa queda aqui em 2020,
a gente vê que a sua cotação ela só veio se valorizando aqui ao longo desse período. Ele é um fundo imobiliário cuja gestora é a TRX, de tijolo do segmento híbrido. Ele investe em imóveis de renda urbana. A sua taxa de administração é de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo. A sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. O número de cotistas já supera 180 mil. Seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, seria R$ 107,52. Seu último rendimento foi de 93 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 2,15 bilhões de reais, também um fundo imobiliário com um valor patrimonial gigante. O seu dividend yield atual é de 11,16%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,75%. E a gente consegue ver aqui uma certa previsibilidade nessa rentabilidade aqui desse FII, tirando aqui esses picos fora da curva. E isso também se reflete no pagamento de dividendos, sendo que o último rendimento foi pago aí no dia 13 de setembro, no valor de 93 centavos. Comparando a rentabilidade do TRXF11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera aqui com folga a rentabilidade do índice. E a grande maioria dos imóveis está localizado em São Paulo, 26 imóveis nesse estado, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 3 na Paraíba e também no Rio de Janeiro, Sergipe 2, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí e Pará, um ativo em cada estado. E são todos esses imóveis que você pode ver aqui na tela. Loja Açaí, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour, o Grupo Mateus. Então são inquilinos muito bons, high grade, nesse fundo imobiliário. E se você gosta de investir em fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu trago conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar teus objetivos financeiros através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Já o terceiro FII é o VGIR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,85. Seu dividend yield está em 13,20%. Seu P sobre VP 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo. Para fundos imobiliários de papel, não é tão recomendável assim que você invista em um FII de papel que está caro, ali acima do seu preço justo, que seria 1 nessa métrica. Então, por isso que você tem que aproveitar antes que esse P sobre VP ele suba ainda mais. Liquidez média diária de 4,17 milhões por dia e uma valorização aí na sua cotação de 16,29% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, a sua cotação só se valorizou aqui ao longo do tempo, tirando aqui em 2020 essa queda, a sua cotação só se valorizou aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário da Valora, de papel, do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele investe aí 100% em CRIs, ele cobra uma taxa de administração de 0,20% e uma taxa de gestão de 0,80%. O seu número de cotistas supera 260 mil, o seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,72, o valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais e o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 13,20% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,97%. E a gente vê que a rentabilidade deste FII, ela segue exatamente a oscilação aqui da taxa Selic. Por quê? Porque o grande indexador aqui desse FII é o CDI, e o CDI tem uma rentabilidade muito parecida com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o CDI sobe junto. Se a taxa Selic desce, o CDI ele desce junto. Então, em momentos de alta da taxa de juros, esse fundo imobiliário ele tem rentabilidades bem atraentes. E os seus dividendos eles refletem essa alta rentabilidade. No dia 18 de setembro, o fundo pagou aí 10 centavos em dividendos para os seus cotistas. Comparando aqui a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX,
a gente vê que ele supera aqui com folga a rentabilidade desse índice nos últimos 5 anos, 68% contra 23% do IFIX. Já o quarto fundo imobiliário, também é um fundo imobiliário de papel, é o CPTS11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 7,86. Seu dividend yield está em 10,98% aí nos últimos 12 meses. Seu P sobre VP 0,88, ou seja, 12% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 9,10 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí na sua cotação de 0,90% nos últimos 12 meses. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele saiu aqui da casa de R$ 6,40 aproximadamente lá em 2020, né? E hoje está em R$ 7,86. Então não é um fundo imobiliário que vai entregar uma grande rentabilidade, aliás, um grande aumento aí na sua cotação. É um fundo imobiliário que vai cumprir ali o seu papel de pagar dividendos. Lembrando que o objetivo aí de um fundo imobiliário não é oferecer aumento de patrimônio, e sim renda passiva. Então ele é um fundo imobiliário cuja gestora é a Capitânia, de papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo. O número de cotistas supera 385 mil. Seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, seria R$ 8,90. Então a gente vê que ele está bem descontado lá na Bolsa de Valores para você investir. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 2,8 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 10,9%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 14,6%. E a gente vê aqui uma oscilação maior na sua rentabilidade, uma característica aqui comum em FIIs de papel. E isso também se reflete aqui nos seus dividendos. E o último rendimento pago pelo FII foi no dia 18 de setembro, no valor de 8 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do CPTS11 em relação ao IFIX, a gente vê que eles têm aqui uma rentabilidade bem parecida, né? 22% aí do CPTS11 contra 21% aí do índice. E se você quiser que eu faça uma análise detalhada aqui de cada FII, mostrando inclusive o relatório gerencial de cada FII, é só você escrever aqui embaixo nos comentários. E o último fundo imobiliário, porém não menos importante, é o HGCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 101,69. Seu dividend yield está em 11,51%, seu P sobre VP 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo. Ele pode aumentar ainda mais esse P sobre VP, então é o momento aí de você aproveitar enquanto ele ainda está próximo do seu preço justo. Liquidez média diária de 2,4 milhões por dia e ele teve uma valorização aí na sua cotação de 5,6% nos últimos 12 meses. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela só se valorizou aqui ao longo do tempo, saindo aqui da casa de R$ 70 aproximadamente e hoje estando aí na casa de R$ 101 né, a sua cotação. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 0,80%. Ele tem um número de cotistas que já supera 100 mil. O seu valor patrimonial por cota seria R$ 100,50. O seu valor patrimonial é de 1,5 bilhão de reais. E o seu último rendimento foi de 95 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 11,51%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,09%. E aqui a gente consegue ver essa oscilação aqui na rentabilidade deste fundo, acompanhando aqui a alta da Selic, esse momento ali de queda e agora esse momento aí já de expectativa também de aumento da taxa Selic. Essa expectativa acabou se confirmando com esse aumento aí que a taxa de juros teve. E isso também se reflete no pagamento de dividendos.
ele chegou a pagar R$ 1,20 aí para os seus cotistas, né, lá em 2022 e 2023, e agora vem pagando aí 95 centavos, e esses dividendos eles podem aumentar com esse aumento aí da taxa de juros. E o último rendimento pago foi no dia 13 de setembro, nesse valor aí de 95 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do HGCR11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do índice, 44% contra 23% nos últimos 5 anos. Então esses são os 5 fundos imobiliários aí para você aproveitar nesse momento aí de alta de juros. Você pode ver aí que os FIIs de papel, eles estão ganhando destaque novamente por causa aí desse aumento da taxa Selic. Fundos imobiliários de papel, eles têm indexadores, geralmente o CDI, que está muito atrelado à Selic. Então, nesse momento de alta, eles chamam a atenção aí novamente. Porém, tem fundos imobiliários muito bons, muito resilientes, que podem oferecer aí para você uma grande oportunidade de você pagar menos e encher o seu carrinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações, e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo, e vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o GARI 11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.